Na última aula, a gravação tá começou, tá? Na última aula a gente teve a pergunta do Cristóvão lá sobre a relação de cruzamento de dois tipos de vírus diferentes e tudo mais, e aquilo ficou uma pergunta que ficou pendente e continuará hoje ainda, tá? Porque eu estou querendo trazer uma resposta mais completa. O que eu posso dizer para vocês que nessas pesquisas a gente vai encontrando algumas informações, situações interessantes, né? Eu estou basicamente... Vou montar aqui, tá lá atrás, deixa eu ver aqui. Esse livro que eu já mostrei para vocês, né, que eu estava lendo, Inimigo Mortal, que fala sobre a trajetória, e tem um capítulo específico que fala sobre guerras biológicas, que é bem interessante, eu quero ver se eu consigo trazer para vocês no próximo semestre alguma coisa sobre, e fala também sobre mutações de vírus, fala sobre novas formas de transmissão, né, dá o exemplo do Ebola, né, o Ebola que já existe alteração na própria forma de transmissão dele, né, que era uma transmissão via contato, e contato físico, principalmente na relação de contato com os mortos na África e tal, e hoje ele também já acontece através da transmissão sexual, então existem alterações também no meio de transmissão, mas eu vou trazer essa informação mais completa depois para não ficar mais confuso do que já foi a desafiadora pergunta, né, para trazer em termos mais técnicos. Então, a partir disso, vamos continuar, né, esse nosso levantamento inicial. Começa com a Gabriela, então. Eu vou fechar meu áudio aqui, porque vocês estão ouvindo esse barulheiro infernal que me atormenta há mais de 5 meses, essas paredes batendo. E é a única forma que eu tenho também de trabalhar, então vai continuar sendo assim. Gabriela, fica à vontade, 10 minutos, né? Lembrando que um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não tem problema, mas controlar o tempo também é importante. Vamos lá? Algum problema com o microfone aí, Gabriela? A Gabi tá com voz de esquilo de novo. Isso já aconteceu em outra aula. Tá acelerado, ou, como diz o Yuri, com voz de esquilo. Escreva, que não dá para entender nada. Ou reinicie, desligue. A Adriele tá aí? Tá. Ô, Adriele, pode ser você enquanto a Gabriele tenta ajustar lá, reiniciar, não sei. Continua. Alvin. Ai, desculpa, gente, mas é complicado, né? Esses meios digitais aí. Tá, vamos pular as duas. Como assim, Adriele? Deu problema? Fale. O Daniele saiu, a Adriele não fala. Posso apresentar logo? Isso, apresente, Ana, apresente. Não. Depois a Adriele abre Só uma e perguntinha. a Gabriele também. Tá, só uma perguntinha antes. O horário que termina a aula? O horário exato. O horário é 15h30, né? 15h30 é o horário certinho. Tá, é só para eu ter uma noção, porque eu tenho um compromisso depois. Outra coisa, vou aqui deixar registrado o meu protesto. Como assim que você não quer exibir as gravações? Que a gente teve um trabalho de gravar, a gente teve toda uma superprodução, a gente se antecipou para gravar o vídeo e agora tu não queres exibir o vídeo, queres que a gente faça ao vivo. Ai, olha, o vídeo eu vou assistir e será postado. Tô calando, não quero apresentar, eu já fiz o vídeo. Vamos treinar, gente, vamos treinar. Não, eu entendo a importância do treino, super concordo, mas é só para deixar registrado. Vou puxar aqui minha apresentação, tá? Tá bom. Só um pouquinho.
Estão vendo? Sim, Ana, a gente tá vendo. Ok, obrigada. Então vamos lá. Então, a doença que foi designada para minha apresentação foi a hanseníase. Deixa eu só tentar colocar aqui. Pronto. Tá, então vamos lá. Hanseníase. Nós vou apresentá-los, né? A hanseníase sob os aspectos de características clínicas e epidemiológicas, também seus aspectos clínicos e laboratoriais, e vamos falar também um pouco sobre a vigilância epidemiológica. Tá, por definição, ela é uma doença infecciosa, que tem uma evolução muito longa, uma evolução por isso chamada crônica. Ela é causada pelo Mycobacterium leprae, que é um micro-organismo que acomete principalmente a pele e os nervos das extremidades do corpo. Foi identificada, a princípio, no ano de 1873, pelo cientista Armauer Hansen. Ela tem uma alta infectividade e baixa patogenicidade, né, que significa alta infectividade, ela é muito transmissível, porém, nem todas as pessoas que se contaminarem desenvolverão a doença. A grande maioria da população, mais de 95%, é naturalmente imune a esse micróbio. A sinonímia é o mal de Hansen. O agente etiológico é um bacilo resistente, um bacilo de característica álcool-ácida. Ele é intracelular e ele é denominado de bacilo de Hansen ou Mycobacterium leprae. Em 2008, foi identificada no México uma nova espécie dessa micobactéria, cuja definição é Mycobacterium lepromatosis, e ela causa a hanseníase virchoiana difusa, que é uma das formas mais graves que a gente vai ver mais para frente. Depois disso, depois dessa identificação, ela também foi detectada aqui no Brasil, na Ásia e na África. O reservatório natural conhecido, né, como única fonte de infecção é o homem, mas já há relatos em alguns estudos de identificação no meio ambiente. Tá? Já foram encontradas evidências dessa bactéria, ela já foi encontrada no meio ambiente. Não se dá para dizer ainda que ela, por estar ali no meio ambiente, pode infectar um homem, ou se ela está no meio ambiente porque foi, né, lançada ou, enfim, transmitida pelo homem para o meio ambiente. O modo de transmissão se dá por meio da convivência muito próxima, ou seja, se você se expõe com uma pessoa que está doente, e essa pessoa doente está com a forma transmissora, né, que é a forma multibacilar, onde existem muitos bacilos nessa pessoa, e ainda ela não está em tratamento, ela não está sob um cuidado, né, essa pessoa pode transmitir através das gotículas de saliva ou secreções do nariz. O período entre a aquisição da doença e a manifestação dos sintomas, eu encontrei em muitos estudos que diz que a partir de 6 meses a 5 anos, mas encontrei outros também que diz que essa incubação pode demorar até 2 anos para se manifestar, né? Essa transmissão ou essa apresentação da doença acontecer somente a partir de 2 anos. E ela se manifesta de acordo com a genética de cada pessoa, ou seja, é muito variável. A transmissibilidade se dá com os pacientes, como eu citei anteriormente, multibacilares, e aí antes, esse momento de transmissão é antes dele iniciar o tratamento específico. Sobre a suscetibilidade e a imunidade, a conversão dessa doença, né, da infecção em doença, ela vai depender muito de alguns fatores, como eu disse, entra a questão genética, mas também entra a questão ambiental. E devido ao longo período de incubação, essa doença é menos frequente na infância. Muito embora na infância também seja o momento, sim, mais grave, né? É quando ela se manifesta da pior maneira, quando ela acontece em crianças, porque ela é mais raro, mas ela também acontece. E ela também acomete majoritariamente os homens, o sexo masculino.
Sobre as manifestações clínicas, né, abordando agora os aspectos clínicos e laboratoriais, a forma das manifestações vai depender da resposta imune do hospedeiro, né, a esse bacilo, e essa resposta ela pode ser verificada através do teste de Mitsuda. Esse teste ele não dá o diagnóstico em si, ele vai apenas avaliar a resistência do indivíduo ao bacilo. Então, neste caso, um resultado positivo é bom, não significa que ela tenha a doença, mas significa que ela tem uma boa defesa ao bacilo. Já um resultado negativo vai determinar a ausência de defesa, e isso não é tão bom assim, né? E aí, um resultado duvidoso vai dar uma defesa intermediária. Então, a gente vai ter as seguintes formas clínicas da doença: a hanseníase indeterminada, a tuberculoide, a hanseníase borderline, ou de Murphy, e a hanseníase virchowiana, ou a lepromatosa. Como eu disse, é a manifestação mais grave da hanseníase. Diagnóstico diferencial: as lesões de pele provocadas pela hanseníase são bem características, né? E o diagnóstico ele é baseado nos critérios clínicos e epidemiológicos. No que diz respeito ao diagnóstico laboratorial, existem 2 tipos de exames: o baciloscópico, né, que pode ser utilizado como um exame complementar, somente para classificar os casos, porque, como eu disse, dá para fazer esse diagnóstico a olho, por assim dizer. E a baciloscopia positiva, ela vai indicar uma hanseníase multibacilar, independente do número de lesões que sejam observadas nesse indivíduo. Há ainda o exame histopatológico, que é indicado para a elucidação diagnóstica e é usado também em pesquisas. Desculpa, estou ficando meio rouca. O tratamento. O esquema de tratamento ele é basicamente o mesmo e são usados 3 fármacos, né, para tratar ambos os casos. O que vai diferenciar é o tempo de tratamento, é a duração desse tratamento. Então, em pessoas com casos de hanseníase PB, onde se apresentam poucos bacilos, esse tratamento vai ser de 6 meses. E nos casos de pessoas com hanseníase MB, multibacilar, esse tratamento vai acontecer ou vai se prolongar por 12 meses. Sobre a vigilância epidemiológica. Os instrumentos disponíveis para controle que eu encontrei são um programa nacional de controle da hanseníase do Ministério da Saúde, né? E o Ministério desenvolve um conjunto de ações para orientar a prática, porque qual que é a ideia? É identificar essa doença, que todos estejam ali no serviço básico, na atenção primária de saúde, estejam treinados para perceber ou para diagnosticar a hanseníase. E aí, não só no base, mas todas as instâncias, né, das diferentes complexidades do sistema de saúde estariam ou estão sendo preparadas para isso, com os princípios do SUS, que fortalece também as ações da vigilância epidemiológica da hanseníase e promove a saúde como base de educação permanente e assistência integral aos portadores da doença. Eu tenho aqui as referências. Eu tinha preparado um outro slide, eu acho que eu acabei excluindo o slide, mas enfim, onde eu trouxe também os links para um curso da UNASUS e o manual técnico também, que tá disponível aqui, tem a portaria, né, do Ministério da Saúde, tem o curso e tem o... Poxa, eu achei que eu tivesse colocado aqui nessa apresentação, mas eu acredito que tenha ido no vídeo, se tivessem mostrado o vídeo. Mas, enfim, é isso, gente. Deixa só eu parar aqui a apresentação. Ô, Ana, Diga. saberia me dizer por que ela tem uma prevalência maior sobre os homens? Não, eu não encontrei nenhuma, quer dizer, não sei se me fugiu ali na hora das leituras, mas nos artigos que eu li, nenhum se manifestou muito claramente a respeito disso. Vamos criar uma hipótese aí, alguém me ajuda. Por que vocês acham que poderia se manifestar em homens? Sendo que é um bacilo, né? Não é uma questão de invasão propriamente dita de um órgão sexual ou reprodutor ou alguma coisa do tipo. Quais seriam as características que podem diferenciar aí isso? Vamos criar hipóteses. Ela não tá atrelada a nenhum comportamento específico, ela não está atrelada a nenhuma condição específica, porque faltou saneamento básico, porque, pelo menos pelo que eu vi, né?
E aí realmente eu não consigo, eu fiquei até surpresa com essa informação, mas não consegui identificar qual seria o motivo pelo qual ela se manifesta mais em homens. Isso aí, gente, é uma questão que pode parecer assim simplória, né? Mas é interessante na hora de agir, né? Na hora de prevenção, na hora de tratamento, né? Porque existe esse determinante que, num primeiro momento, não tem nenhuma especificação. Tem alguns estudos ali que tratam, cheguei a ver alguma vez, não peguei a ler ele por inteiro, né? Porque essa apresentação outro aluno também fez. Que trata sobre a separação de gênero ali para chegar a uma resposta, mas assim, prioritariamente é a questão do cuidado, né? O cuidado que o homem em si tem, além da exposição ao bacilo, é o cuidado na hora de tratamento e na busca de auxílio, tá? Por isso que a gente fala, né? Uma condição que não tem nada a ver com a questão de saúde em si, mas tem com a busca e o cuidado e a prevenção médica que os homens têm em menor grau que as mulheres, tá? Tu vê que até isso é uma preocupação na hora de condicionar uma doença. Ô, Robson, ai meu Deus, a chuva vai invadir o quarto do meu filho. Mas aí, nesse caso, essa manifestação só não sei se nesse caso não seria uma nomenclatura diferente, em vez de manifestação, de repente uma dificuldade de tratar ou de repente uma incidência de casos mais graves em homens. Não, é maior exposição ao risco por falta de cuidado médico. Porque ele está mais exposto, porque ele não toma cuidado de prevenção, não toma cuidado médico, não tem maior exposição ao bacilo, em todos os sentidos que ele possa acarretar. Tipo, ele não vai ter cuidado, então, se ele sabe que tem alguém que está né, no período de transmissão da doença, então ele não vai se cuidar, ou não vai ter isso pode ser isso também, sim. A pessoa ele não tem tanto cuidados preventivos, né? Com todos os tipos de... Eu vou dar o exemplo do câncer de próstata porque fica mais fácil, né? Tem aquela questão de não ir buscar o cuidado, que tem um preconceito como uma forma de prevenção. Então, ele simplesmente não vai, e aí os casos que poderiam seguir uma certa regularidade, ele dispara, né? Mas é difícil de comparar com outro gênero, porque mulheres não têm câncer de próstata. Sim, mas no próprio histórico nosso, tem que a falta de prevenção é o problema, é um dos problemas, tá? Isso é para tudo, eu posso te dizer, tá? Eu tenho caso, eu não vou citar nomes, porque a pessoa pode me ouvir, mas tem casos que, outro dia a gente conversando, eu falei assim, ele falou de dor de cabeça, se queixou de dor de cabeça crônica, que já faz um tempo, eu falei, cara, vamos pesquisar, vamos procurar um médico para ver, né? Enfim, falar para ele das nossas suspeitas, para que ele descarte ou não alguma hipótese. Daí a pessoa me falou assim, não, mas eu vou procurar a doença, eu vou achar. A gente tem maior propensão a não se tratar. Pode ver, gente, não importa se via Sistema Único de Saúde, não importa se é via plano, vocês vão ver em condição de prevenção, mais mulheres em posto de saúde, acesso com ginecologista, os homens simplesmente não vão, ou, né, a gente não pode generalizar também, os homens não vão, mas é uma quantidade menor. Então, óbvio, você não identifica no início de uma manifestação, seja ela qual for os problemas, e aí você acaba multiplicando os casos, você acaba transmitindo mais, independente do que for. Então, aí a política pública vem nesse sentido, né? De, mais uma vez, colocar sob perspectiva a educação em saúde para que a pessoa entenda a importância disso. Só fugindo um pouco disso, tem um filme, quem quiser anotar aí, é um filme meio político, tá? Eu não gosto do lado político do filme, mas é um filme chamado Diário de Motocicleta, tá? É um filme que trata da história daquele guerrilheiro Che Guevara, sabe? Mas é do início da vida dele como médico e mostra ele num cenários, ele indo visitar algumas regiões de cuidado com pacientes com hanseníase. Então, é um filme legal, ele é um filme antigo. Eu lembro que acho que foi o segundo ou terceiro filme que eu vi no cinema. Quem que viu? A Ana Maria. Tá, já viu. E aí ele tem todo um glamour político ali, não é essa a nossa questão, tá? Mas quem quiser ter a curiosidade de ver um filme diferente, que é um filme legal, né? Não importa o que ele... Pro filme, não importa o que ele fez depois. Mas vocês vão gostar. É um filme bem, bem interessante que mostra um pouco da América Latina também, tá? Inclusive, levanta bastante a questão do estigmatismo, né? Isso, é um cenário de isolamento, né? É bem legal. Você não vai usar luva para falar, para lidar com eles. Ele diz, não precisa de luva, porque ele não está,
né, no processo de contaminação. É bem interessante mesmo sobre esse aspecto. Então, vejam, quem puder, veja, tá? É um filme mais antigo, né? Mas é um filme bem legal, tá? Vocês vão gostar. Só os antigos viram? Antigo, eu. Então tá. Valeu, Ana. Depois eu coloco a tua apresentação também lá. Obrigado. Quem vai agora? Quem consegue apresentar aí? Agora o meu microfone tá bom, professor? Agora não tá aparecendo o Alvin. Bom, eu tive que roubar o headset do meu namorado. Que pena, ele estava jogando, né? Ele Você não atrapalhou ele. É porque esse daqui tem um monte de configuração. Eu espero que tirando o computador dele, eu não tenha desconfigurado tudo. Mas Fala agora... Ah, Fala amor, dele que eu tenho um bom aqui, ó. Mas o velho não pode usar, porque o velho tem labirintite. Daí quando eu coloco isso aqui, dá captura. Nossa. Mas agora, se tá funcionando, eu posso apresentar? Pode. Vou fechar o microfone. Beleza. Ficar quietinho. Desculpa por antes, falaram que vocês tinham avisado que estava falhando, eu não consegui ouvir, eu acho que falhou a internet. Mas Tá não gravado. Tá gravado. Ai, meu Deus, depois eu vou olhar. Alvin, não se preocupa que tá gravado, tá? Ai, meu Deus, e a vergonha depois. Qual é a tua doença, Gabriela? Só para eu não precisar abrir a planilha aqui. É tétano neonatal. Tá aparecendo para vocês? Sim. Ah, que bom, beleza. Beleza, então, eu vou falar um pouco sobre o tétano neonatal. Começando com as características clínicas e epidemiológicas. O tétano neonatal é uma doença infecciosa aguda, é grave e não é contagiosa. Ela comete somente recém-nascidos nos primeiros 28 dias de vida. É uma doença que mata cerca de 180 mil recém-nascidos a cada ano, mas isso é uma estatística mundial. E ela afeta principalmente países pobres do sul da Ásia e da África subsaara. A sinonímia do tétano neonatal é tétano umbilical e também é conhecida... Só um pouquinho, desculpa, não tá passando todos os slides aqui. Não? Clique nele. Talvez ele não tá abrindo para nós aqui em modo, porque esse teu Windows é mais antigo. Então, clica no slide ali, acho que ele daí dá certo. Assim? Isso. Assim vai? Agora, para mim, passou. Faça assim, daí, tá? Pode ser? Desculpa por isso, gente. Beleza. Posso prosseguir de onde eu tinha parado? Ou vocês querem... Coloca no 2, é isso. Tá. Vai lá. Então, eu vou continuar daqui mesmo. Vou começar do início. O tétano neonatal é uma doença infecciosa aguda, que é grave, não é contagiosa, e ela comete somente recém-nascidos nos primeiros 28 dias de vida. Ela mata cerca de 180 mil recém-nascidos a cada ano, mas isso é uma estatística mundial. E ela afeta principalmente países pobres do sul da Ásia e da África subsaara. A sinonímia do tétano neonatal é tétano umbilical e também é conhecido popularmente como o mal de 7 dias. Talvez você já tenha ouvido falar. O agente etiológico é o Clostridium tetani, que é um bacilo gram-positivo esporulado anaeróbico, e ele é morfologicamente parecido com um alfinete de cabeça, que nem mostrado na imagem. Ele tem cerca de 4 a 10 mi de comprimento, e ele produz esporos que permitam que ele possa sobreviver no meio ambiente. O reservatório. O Clostridium tetani, ele é normalmente encontrado na natureza, sob a forma de esporo, que nem eu citei antes, nos seguintes meios: na pele, no trato intestinal dos animais, principalmente do cavalo e do homem, sem causar a doença, no caso, nas fezes, na terra, no reino vegetal, nas águas putrefadas, em instrumentos perfurocortantes, e até mesmo na poeira das ruas. Isso eu achei uma curiosidade interessante, porque eu não sabia. O modo de transmissão. O tétano neonatal não é transmitido de pessoa para pessoa, e sim pela contaminação do coto umbilical com os esporos da bactéria. Eles podem estar presentes em instrumentos não esterilizados e utilizados para secção do cordão umbilical, como a tesoura cirúrgica e os fios de laqueadura do cordão.
Os esporos da bactéria também podem estar presentes nos produtos de hábito cultural das populações que são usados para fazer o curativo, como as ervas, chás, pós e pomadas, entre outras coisas. Eu, por exemplo, ouvi bastante sobre moeda de prata para colocar no cordão umbilical para ele ficar num formato bonitinho. Se tratando do período de incubação, ele dura em média, ele acontece em média de uns 7 dias, por isso que é conhecido como mal de 7 dias, mas pode variar de 2 a 28 dias. E se tratando da transmissibilidade, não é uma doença contagiosa, então não existe transmissão de pessoa para pessoa. Aqui está um assunto bastante impactante, que é a susceptibilidade e a imunidade. A susceptibilidade do tétano neonatal é universal e ela afeta recém-nascidos de ambos os sexos. Só que a doença, ela não confere imunidade. O que confere a imunidade do recém-nascido é a vacinação adequada da mãe. Já é comprovado que mães vacinadas nos últimos 5 anos, com as 3 doses da vacina, apresentam uma imunidade passiva e transitória de até 2 meses de vida. E a imunidade passiva por meio de soro antitetânico dura em média 2 semanas, e a imunidade pela imunoglobulina humana antitetânica cerca de 3 semanas. Eu lembro que semana passada o professor fez uma pergunta sobre o que a gente faria com pessoas, para convencer pessoas que não acreditam na vacina a começar a acreditar na ciência. Então eu trouxe uma imagem da série Dr. House, que talvez vocês já tenham visto, porque do ano passado para cá ela rodou bastante na internet. Eu acho que, infelizmente, algumas pessoas só vão começar a acreditar na ciência quando elas começarem a ter medo das consequências que não acreditar na ciência podem trazer. Como o Dr. House falou ali, a não vacinação de uma criança pode acarretar a morte, não só da criança, da mãe também, porque se uma mãe não vacina o filho, porque não acredita na vacina, provavelmente também não se vacinou, não é? Se tratando dos aspectos clínicos e laboratoriais, as manifestações clínicas, o recém-nascido apresenta os seguintes sinais e sintomas: choro excessivo, dificuldade para mamar e abrir a boca, irritabilidade. Quando tem febre, normalmente ela é baixa, mas mesmo assim pode acontecer. Contraturas musculares ao manuseio ou espontâneas. É importante lembrar do fato de que mesmo que não haja infecção do coto umbilical, não afasta a confirmação de que a criança possa ter sim tétano neonatal. Se tratando do diagnóstico diferencial e laboratorial, o diagnóstico do tétano neonatal é essencialmente clínico, então não existe exame laboratorial específico para confirmação do diagnóstico. Esses exames laboratoriais são feitos apenas para controle das complicações e para as respectivas orientações do tratamento. Dentro do diagnóstico diferencial, nós temos a septicemia, que é uma condição de resposta exagerada à infecção do corpo. Na sepse, o recém-nascido ele pode ter hipertonia muscular, que é o aumento anormal do tônus muscular, em que o músculo perde a capacidade de estiramento, ou seja, ele fica rígido e o bebê fica com dificuldade de se movimentar, daí causa irritabilidade. O estado geral normalmente é grave e ele cursa com hipertermia, que é o aumento acentuado de temperatura, ou a hipotermia, que é o oposto, que é a diminuição de temperatura. Também alterações do sensório e evidências do foco séptico, como diarreia, onfalite, entre outros. O trismo, que é a dificuldade de abrir a boca, não é uma coisa frequente nesse caso. E também não ocorrem paroxismos espásticos, que no caso são acessos de espasmos. Também temos as encefalopatias, que é uma complicação da doença. Elas podem cursar com hipertonia, e o quadro clínico geralmente é evidente logo após o nascimento do bebê, e há alterações do sensório e crises convulsivas. O trismo também não é uma manifestação frequente nesse caso.
Os distúrbios metabólicos podem ser de hipoglicemia, que é o distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no sangue, hipocalcemia, que é a diminuição dos níveis de cálcio do sangue, e a alcalose, que é o estado no qual os fluidos do corpo, eles ficam alcalinos, então quer dizer que o pH dos fluidos está maior do que 7,45. Também há outros diagnósticos, principalmente epilepsia, lesão intracraniana por traumatismo do parto, peritonites, que são inflamações, onfalites, que são infecções de pele, e meningites, que no caso é a inflamação da meninge, que é a membrana que recobre o sistema nervoso. Sobre o tratamento. O tratamento do tétano deve ser sempre em ambiente hospitalar, e o paciente deve ser internado na UTI, que é a unidade de terapia intensiva, ou em uma enfermaria apropriada. Ele tem que ser acompanhado por uma equipe médica de enfermagem experiente e treinada na assistência dessa doença em específico. E isso pode reduzir as complicações e a letalidade da doença. É necessária a administração de imunoglobulina humana antitetânica ou soro antitetânico, antibióticos, sedativos e outras medidas de suportes que o caso venha a exigir. Com base na literatura, são recomendados alguns princípios básicos de tratamento, e ressaltando que a adoção dessas medidas terapêuticas é de responsabilidade médica e tem o intuito de curar o paciente, diminuir a morbidade e a letalidade, e então o tratamento consiste em sedação do paciente antes de qualquer procedimento, sedativos e relaxantes de ação central e periférica, adoção de medidas gerais, que incluem a manutenção das vias aéreas permeáveis, no caso, seria entubar para facilitar a aspiração de secreções, a hidratação, redução de qualquer tipo de estímulo externo e alimentação por meio de sondas e analgésicos. Também é necessária a utilização da imunoglobulina humana antitetânica ou, em caso de falta desta, a administração do soro antitetânico, mas a preferência pela imunoglobulina. E também a antibiótico terapia, que no caso são fármacos como a penicilina G cristalina ou metronidazol. Não tem evidência suficiente que mostrem uma superioridade de uma droga em relação à outra, mas alguns dados mostram que tem maior benefício o uso do metronidazol. É importante lembrar que outros sedativos e anticonvulsionantes, como curare, hidrato de cloral a 10% ou fenobarbital, também podem ser utilizados, mas isso fica a critério do médico. Bom, sobre a vigilância epidemiológica, os instrumentos disponíveis para controle. A vacinação, como dito, é realmente muito importante. Ela é um esquema completo e atualizado, e ela tem uma eficácia de quase 100% na prevenção do tétano neonatal. E além da vacina também o parto limpo, que é o asséptico, cuidados higiênicos e adequados com o coto umbilical, são fundamentais na prevenção da doença. Realmente, essa parte é uma parte muito importante. Todo cuidado é pouco quando se trata de bebês. E também a realização do pré-natal, que é extremamente importante para prevenir várias doenças, não só o tétano neonatal, mas vários tipos de doenças. Porque é necessário um acompanhamento médico, certo? E também ações de educação em saúde e a comunicação para a população, né? A educação em saúde é uma prática social que objetiva promover o aumento da consciência sanitária da população e também dos profissionais de saúde. E a informação sobre as doenças, qualquer doença que seja, elas são uma forma de prevenção e controle, e é um dos aspectos importantes das ações de vigilância epidemiológica. E aqui tá as referências. Eu coloquei os sites, professora, não coloquei exatamente o link certinho, porque algumas informações eu peguei no mesmo site, daí encher muito aqui de links. Então, tá. A maioria eu faço perguntas, mas para ti eu vou deixar uma tarefa, tá? Tu vais pesquisar. Gente, a gente vai ver ano que vem com mais calma
todos os bancos de dados disponíveis no Brasil para acesso de indicadores, de bases e tudo mais. Mas o Tabnet ali a gente já consegue encontrar quase tudo. Se não conseguir por já, Gabriela, ano que vem a gente reforça isso, mas é fácil de encontrar. Então, eu queria que tu encontrasse os indicadores de morbidade, de mortalidade dessa doença no Brasil, tá? Porque você fez aquela expectativa a nível mundial. Então, para a gente ver ano a ano quantos são os casos, né? E qual que é o nível de mortalidade disso. Beleza? Eu não cheguei a ver o nível de mortalidade, incidência, essas coisas. Eu só vi que na primeira década do século XX, até a década, os anos de 1970, era um problema realmente muito grave no mundo todo. E depois disso, com acompanhamento médico, foi diminuindo. Só que eu não me aprofundei por causa do tempo também. Não, tranquilo, não era obrigação fazer isso. Eu estou te dizendo porque daí quando vocês forem pegar as tabelas, vocês vão ver como funcionam. Mas lá tu consegue colocar uma série histórica, ele aparece ano por ano, dá uma fuçada, tá? Sim. Antes da gente ver na prática, depois lá no que vem, cada um vai ficar responsável por uma outra patogenia, vocês vão ver lá como a gente acessa essas informações, tá? E aí tu consegue ter isso. Qualquer coisa, joga no YouTube, pesquisa, tá? Se vira, depois a gente vê o jeito certo. Só para a gente ter essa referência, tá, pessoal? Porque, assim, ó, quando a gente for ver no que vem, e é o que acontece com os alunos da Epidemio 2, a gente se assusta com as quantidades de casos e as quantidades de óbitos de algumas doenças que a gente considera normais, tá, no Brasil. Então, tem essa questão. E só para finalizar, tem um ponto importante que a Gabriela citou ali, quando ela colocou a questão do house lá e do choque. A gente tem um problema como ser humano, que é a questão do medo, tá? E algumas doenças não nos causam tanto medo quanto outras. Eu vou fazer um comparativo entre 3 aqui, que vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Ebola e tuberculose. Se vocês forem pesquisar, a tuberculose mata, e mata muito, pelo mundo todo. O ebola tem um índice de transmissão, mortalidade, morbidade muito menor. Só que as características do ebola são muito piores do que a tuberculose. A pessoa que morre de tuberculose, ela sofre um impacto a médio e longo prazo. Então, como diz no próprio livro, ela acaba sendo internada e escondida numa ala específica de uma UTI, ninguém vai saber direito o que aconteceu. O ebola tem um impacto de que a doença, né, tem aquela questão dos olhos sangrarem, de sangramento reto também, a pessoa desfalece, né? Então, isso assusta muito mais. Então, choca muito mais. Outras 2 comparações. A zika e a dengue. A dengue mata todos os anos muito mais. Só que a zika veio a microcefalia junto com ela. E aí tem aquele impacto de você ver um bebê, né, com aquelas características físicas alteradas. Isso choca muito, gera uma preocupação. E tem uma outra comparação a nível mundial, que é o antraz. O antraz foi utilizado como um agente biológico, né, de guerra, digamos assim, de terrorismo. E a gripe? A simples gripe mata muito mais do que o antraz, claro, em quantidades, né, do que foi o antraz, do que foram os casos de antraz e do que são os casos de gripe todo ano. Mas a pessoa morrer de gripe acaba caindo dentro de uma questão aceitável. Um idoso morrer de gripe. Mas uma pessoa pelo antraz, que é um agente que vai te matar rapidamente, tudo mais, gera um impacto diferente, de ataque terrorista e tudo mais. Então, nós somos baseados pela emoção e não pela racionalidade na hora até das doenças, né? Então, existe isso e esse é um ponto que também prejudica no caso do coronavírus, né? Porque ele é uma doença infecto-contagiosa, a pessoa adquire sintomas gripais, aí ela vai até um hospital, aí pode ser que ela piore ou não, aí se ela piora, ela vai ser levada para uma UTI, dentro da UTI, então vai ter todo um processo de tratamento. Então, isso faz com que a gente não se assuste tanto, caso fosse uma doença que desse características físicas de deformação, de alguma coisa nesse sentido, que faria com que a gente tivesse uma preocupação maior com isso, tá? Isso está registrado na literatura já. Diga, Ana. Eu lembro muito bem da fase em que a gente estava com uma baixa no número diário de mortes por conta da Covid, ali na casa das 500 pessoas por dia. E aí, todo mundo muito tranquilo, porque já estava bem ok, já estava com tudo sob controle, os hospitais tinham vaga. E eu lembro de uma postagem que dizia assim, nossa, você viu?
Ontem caíram 2 Boeing 747, morreram 250 pessoas em cada um. E aí, logo embaixo, dizer assim, não, mentira, esse é o número de mortes por Covid ontem. Tá tudo certo. Então, assim, eu realmente vejo como um enorme desafio, e muito talvez por conta, né, dessas coisas que pode falar, de citar, de não chocar as pessoas, porque, cara, é um desafio muito grande tentar convencer as pessoas da diferença de mortos ao longo do ano por ataques cardíacos e mortos em um mês por conta de Covid. Eu fico doida quando eu vejo comentários do tipo, mas agora também não tem mais outra doença, só se morre de Covid. Mas ninguém fala que morreu mais 1 milhão de pessoas por outras doenças. Não tinha nenhum nem outro, né? Nem por uma causa nem pela outra. Mas são doenças que têm controle, são doenças que têm vacina, são doenças que já têm medicação conhecida e cientificamente comprovadas, né? E aí, o governo, eu lembro que o governador, quando começou a fechar tudo, eu via muitos comentários nas redes sociais de terrorista, porque quer falir o Estado, e aí foi feito aquele movimento de tira o governador do comando, a Assembleia foi lá e né, mobilizou esse impeachment todo, tirou o governador por alguns meses do comando do Estado, a vice que ficou no lugar abriu tudo de novo, porque estava tudo certo, porque a crise econômica ia matar mais do que a Covid. E aí, finalmente, ele volta para o comando e aí ele volta temeroso de tomar as mesmas atitudes que ele tomou lá no início, que levaram para a situação que ele foi, e relaxou demais. Então, assim, realmente é um desafio muito absurdo convencer as pessoas do mal que a Covid causa. Porque se você mostra os fatos, se você mostra os relatos dos parentes, né, ou dos médicos que veem, porque só quem vê são os profissionais de saúde, veem as pessoas morrendo sufocadas, é terrorismo. Está querendo fazer terrorismo com a população. É bem isso. Que mostra isso, né? E aí, sabe o que eu sempre imagino, Ana? Se a gente pudesse ver o vírus, sabe? Se ele fosse tocável assim e visto na rua assim, ele vindo e entrando em você, qual seria o impacto disso se as pessoas não estariam se cuidando mais, né? Então, essa negação da realidade tem muito a ver com aquilo que a gente não enxerga. Então, acaba sendo assustador, né? Uma animação em 3D, que agora eu não vou lembrar quem fez, se foi um departamento médico, se foi uma rede, uma emissora de TV. Mas eu já vi uma animação onde eles deram vida, ou forma, ou tamanho visual para o vírus, da pessoa conversando, da pessoa falando mais alto, e os vírus ali, e ele ficando na atmosfera, e a outra pessoa chegando perto, e o vírus... Eu já vi todas as animações. Então, assim, até desenhar, já foi desenhado. Viu, o Cristóvão colocou uma informação ali, uma reflexão que é bem importante, tá? A mesma coisa acontece no aumento do índice dos casos de AIDS, né? O HIV ainda é uma pandemia global, né? É uma pandemia, principalmente os aumentos de casos são voltados para a África, e aí também entra uma questão que a gente pode debater mais para frente, Cristóvão, que é a questão da gestão dos recursos, né? Que a gente tem a saúde... voltada à fabricação de vacinas, de medicamentos, muitas coisas voltadas para a iniciativa privada, onde o risco de você produzir tal medicamento ou de buscar a cura, ele é muito elevado e muito alto em relação às condições de quem adquire essa doença, tá? Não sou eu que estou falando isso. Se for pegar material de epidemiologista, você vai ver. Existem doenças que atingem uma população menos favorecida que não estimula a criação de cura, que não estimula a criação de novos tratamentos, porque acaba sendo um risco muito alto, né? Um risco financeiro para aquela empresa. E eu não estou julgando a empresa, né? A empresa vai trabalhar buscando os lucros dela. E no caso do HIV, esse aumento também tem a questão da aceitação, porque o tratamento hoje faz com que a pessoa viva numa condição aceitável, e aí não há mais aquele espanto que existia na década de 80, quando você via as pessoas com casos de AIDS morrendo, né? De forma trágica, numa cama, numa maca ou em casa, seja lá como for. Então, tem essa questão aí também. Daí as pessoas estão buscando para fazer testes. Existe, né? Existe essa busca, mas se vocês forem pesquisar bem ali, a gente for pegar indicadores epidemiológicos, principalmente na África, a gente tem um aumento de casos, né? O que já não deveria ser aceitável. Mas o HIV ainda é um dos exemplos nossos citados acima ali, de uma doença que acaba sendo já mais aceitável hoje em dia do que foi no temor que era em 1980 e 1990, né? Vamos lá, gente, vamos continuar, senão a gente... Diga,
Só para complementar, eu lembrei do vídeo que você deixou ali no nosso material sobre a AIDS, né? E sobre como que era a questão como que era uma sentença de morte antes e como a chegada da medicação e a evolução dessa medicação trouxe qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que um dos grandes fatores, eu diria, desse aumento, dessa volta, digamos, dessa onda de contágio, é porque as pessoas começaram a perceber que dá para viver né, com o vírus inativado, por exemplo, e ter uma vida praticamente normal. Viu, pessoal? A Ana falou uma coisa que é interessante até para fazer uma associação com o Covid, tá? Eu tenho que achar esse material, mas quando eu achar, eu passo para vocês que, inclusive, o simples fato de anúncio de vacina prejudica o controle imediato, porque daí as pessoas se expõem mais, né? Porque a vacina está aí, então vai ter vacina para mim, né? E a gente acaba tendo esse problema também. Cristóvão, manda, tá? Não, pode falar, tá? Porque a tua pergunta já está em aberto aqui, eu já falei com o pessoal, você não estava, depois tu vê o começo do vídeo, tá? Que eu ainda não achei todas as respostas para a tua pergunta, inclusive achei mais perguntas do que respostas. Pode falar. Porque assim, o vírus HIV, ele não pode. Ia ser no mesmo sentido daquela outra pergunta. Tipo assim, existe o vírus HIV, aí vamos supor, uma pessoa que não está em tratamento, ela acaba entrando em contato com outro tipo de vírus, e tipo, pode acabar adquirindo essas duas doenças, mas e se um vírus se misturar com outro vírus na célula, formando um novo vírus, causando mais problemas do que os próprios dois? Tá, não, então, isso aí, ó, eu preciso achar uma resposta mais científica para dar para ti em relação a isso. Vou fazer uma aula só para isso, tá? Porque eu posso te dizer que sim agora, mas eu não vou conseguir explicar corretamente como funciona. Tem a questão de DNA, RNA, de remanejamento ali, tem várias questões que envolvem, assim, hoje eu não vou te afirmar assim, pode misturar o vírus do HIV sei lá, o outro tipo de vírus e ele vai se mutar em outro. Há essas alterações, tá? Inclusive isso é produzido no laboratório, mas deixa eu trazer de uma forma melhor isso aí para não ficar mais confuso do que já está, tá? O que eu posso te garantir hoje é que os meios de transmissão se alteram. Então, por exemplo, doenças que são através de contágio, de toque, podem se transformar em meios, por exemplo, por transmissão sexual, que é algo que antes não acontecia, tá? Eu dei o exemplo até antes de você chegar ao ebola. O ebola, vocês já podem jogar na internet aí, que foi identificados inúmeros casos de ebola por transmissão sexualmente transmissível, o que não era possível antes. Por quê? Porque descobriu que no indivíduo, no homem, ele ficava inativado nos testículos e em outras partes do corpo, e aí determinadas situações faziam que na hora da relação sexual se transmitia. Então tem essa questão de que o modo de transmissão pode ser adaptável. Só que quando você pega um material que nem esse aqui e você lê, você às vezes tem vontade de chorar, porque se tudo que ele fala ali acontecer mesmo, a gente não vai sobreviver mais muito tempo. Então, espero organizar melhor isso aí, tá, Cristóvão? Quero trazer a explicação biológica desde o começo, tá? Para não parecer mais confuso do que já está. Ô, Cris, daí dá para colocar nesse mesmo balaio, digamos assim, essa questão que está acontecendo ali no Acre, as pessoas se infectarem com Covid e com dengue também? Tá. Mas aí ali eu acho que tem a ver com prevalecer a questão de atacar o sistema imunológico, né? Dificultar e trazer e ser mais acessível a outra. Eu não sei certinho do que é essa questão aí. Não, é que só que o que estava acontecendo? Está acontecendo, né? As pessoas estão também há uma incidência bem forte de Covid no estado, porém, pelas próprias características que a gente conversou, acho que há umas 2 aulas sobre o norte ainda ser palco, digamos, né, de doenças como malária, dengue e tudo mais. A gente tem ali no norte, quem mora lá sabe, a gente tem os períodos em que a dengue acontece com mais frequência. Sim. Então, a gente está nesse período que acontece com mais frequência pelas chuvas, acúmulo de água, falta de saneamento, nananã. E aí já é uma temporada em que normalmente já acontece bastante casos de dengue, e aí soma-se a isso pessoas que também estão com Covid. E já houve casos de pessoas que estão com ambas as doenças, tanto com a Covid-19 quanto com a dengue, né? Não sei bem sobre quais formas de dengue, mas enfim, com as duas doenças. E aí entra a questão de você ficar com um sistema mais imunológico mais defasado, aí você acaba ficando mais suscetível a outras doenças, mas eu acho que também, ou não sei se são coisas diferentes, mas
rola um pouco do que o Cris falou, né? Da pessoa acabar tendo ali as duas coisas no corpo e elas se fundirem, dar um negócio do Dragon Ball Z ali, de uma fusão e sair um. Tá, Entendeu? não, eu vou ver melhor. Pra vocês terem uma ideia, gente, depois daquele dia de aula, a Daniela, minha namorada, ela é biomédica, ela tem mestrado em bioquímicos e tal, e eu perguntei isso para ela. Aí ela me mandou uns vídeos, só que eu fui ver os vídeos, aquilo, em vez de me ajudar, eu acho que me deixou mais confuso ainda, porque tem toda uma complexidade, tá? Ela explicando parece fácil, mas a gente vai aprofundar isso melhor. Me lembrem, me cobrem, tá? Vamos trazer isso de uma forma melhor. Eu estou vendo aula de biologia, gente. Eu sou formado em administração e economia e eu estou apaixonado por esse novo meio, assim, mas é aos poucos, tá? Vamos com calma. Traz sua namorada para dar uma aula para gente. Não desmerecendo as suas aulas, né? Mas aí traz a namorada para dar uma aula para nós. Pode ser, quem sabe? Vou pedir para ela fazer isso. Vamos lá. Quem que é o próximo? Agora sou eu, prof. Vai lá, Adriele. Ô, Cristóvão, pode continuar perguntando, tá? A Dani vai apresentar para mim o slide porque eu não consegui abrir. Tá, não tem problema. Se tu quiseres, talvez... Se não... abriu inteiro. Pode começar. Vou fechar aqui meu microfone. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Meu nome é Adriele. Fiquei para falar sobre a doença coqueluche. Confesso que, nas minhas primeiras buscas, eu me senti muito interessada. Eu não tinha ouvido falar ainda dessa doença por esse nome, e sim por os outros nomes que ela é conhecida. Pode passar, Dani. Vamos dar início às características clínicas e epidemiológicas descrições da doença. A coqueluche, ou pertussis, é uma doença infecciosa aguda e transmissível, que compromete o aparelho respiratório, principalmente a traqueia e os brônquios. Principalmente o de crianças menores de 2 anos, porque tendo em vista que eles possuem as vias respiratórias mais finas, o que significa que eles geram dificuldades na hora de respirar por conta das secreções que são geradas durante a infecção. Deixa eu passar. Sinonímia. Tosse comprida ou tosse convulsa, que é uma das conhecidas. Pode passar, Dani. Agente etiológico. A Bordetella pertussis. Ele é um pequeno cobacilo com um gram negativo e é imóvel. E é um dos causadores da coqueluche. Uma coisa bem interessante é que ela foi isolada pela primeira vez em 1907, pelo um belga Jules Bordet. Eu acho que é isso, gente, porque é um nome complicado. E a forma de reserva também é um dos tipos de diagnóstico laboratorial que eu vou explicar mais na frente. Pode passar. Reservatório. O homem é o único reservatório natural. Não foi demonstrada a existência de um portador crônico dessa doença. A bactéria, ele é um patógeno e é específico do ser humano, principalmente porque ele não sobrevive fora de um hospedeiro. E o principal hospedeiro para essa doença, e o único no caso, é o ser humano. Pode passar. Modo de transmissão. Ocorre principalmente pelo contato direto entre a pessoa infectada e a pessoa suscetível, que é aquela que está apta a obter e a receber a doença, por meio de gotículas de secreções eliminadas durante a fala, tosse ou espirro. Em alguns casos, pode ocorrer a transmissão por objetos recentemente contaminados. Pode ser objetos cortantes, com secreções das pessoas doentes, mas é bem pouco frequente, mas pode acontecer, pela dificuldade do agente sobreviver fora do hospedeiro. Por isso que nem sempre acontece, mas pode acontecer. Pode passar. Período de incubação. Em média, de 5 a 10 dias, podendo variar de 4 a 21 dias. Raramente até 42 dias, mas já teve casos que aconteceu durante esse período de dias aí. Pode passar, né?
Período de transmissibilidade. O período de transmissão se estende no 5º dia, após a pessoa receber a doença, o vírus, no caso a bactéria, após a exposição do doente, até a 3ª semana do início das crises paroxísticas, que é uma das fases que essa bactéria apresenta. Em lactantes menores de 6 meses, pode prolongar por até 4 até 6 semanas, após o início das primeiras tosses, que é um dos principais sintomas. A maior transmissibilidade cai de 95% na primeira semana. Esse é um dado que eu consegui no site da OMS. Na fase caterral, que também é uma das fases que ela se apresenta. E para 50% na 3ª semana, e sendo praticamente nula na mesma semana, no caso a 3ª. Pode passar, né? Características clínicas e epidemiológicas, ainda continuando, suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade é geral. O indivíduo torna-se imune em 2 situações: ao adquirir a doença e pela vacina. Ao adquirir a doença é porque a imunidade ela é duradoura, mas não é permanente. Pela vacina, que é no mínimo 3 doses, que no caso é com a pentavalente, né, que é a DTP, e a da hepatite B, em um reforço aos 15 meses de idade. E o segundo reforço é aos 4 anos, e a imunidade não é permanente também. Após 5 a 10 anos, em média, da última dose da vacina, a proteção pode ser inexistente, ou bem pouca, dependendo do caso. Pode passar. Manifestações clínicas. A coqueluche evolui em 3 fases sucessivas: a fase caterral, a fase paroxística e a fase de convalescença. A fase caterral, ela tem uma duração de 1 a 2 semanas. Inicia-se com as manifestações dos primeiros sintomas, que é leve, como febre, mal-estar e tosse. A fase paroxística, geralmente, ela é afebril. É como se os sintomas já estivessem desaparecendo, mas volta com muita intensidade logo após as outras semanas. Apresenta como as primeiras manifestações dos paroxismos a tosse seca, cerca de 5 a 10 tossidas em uma única expiração. O processo dessa fase, o paciente não consegue inspirar, tem congestão facial e vômitos. Essa fase dura 6 semanas. E a fase da convalescença, nessa fase, os paroxismos da fase paroxística desaparecem e dão lugar a uns episódios de tosse comum. Essa fase, ela persiste de 6 semanas até 3 meses, dependendo dos casos. É algo bem mais evoluído. E os pacientes que estão nessa 3ª fase, eles pensam que os sintomas estão sumindo. Só que muitas vezes a tosse seca prevalece durante esses 3 meses aí. Pode passar, Dani. Diagnóstico diferencial. Deve ser feito com as infecções respiratórias agudas, como bronquilites, laringites, entre outras. Pode ser definido como uma hipótese formulada pelo médico, tendo como base os sintomas, sintomas e os sinais. Pode passar, Dani. Diagnóstico laboratorial. É realizado mediante o isolamento da bactéria. Essa coleta deve ser feita até o 3º dia após o seu início. O diagnóstico também é feito por exames complementares, como o leucograma e o raio-x de tórax. Essa coleta é feita pelo material nasofaringite, nasofaringe, que é na parte da narina, que é a primeira coleta. O leucograma, ele auxilia no diagnóstico da coqueluche, geralmente em crianças e pessoas não vacinadas. Então, é para esses casos aí. O raio-x de tórax, que é recomendado em menores de 4 anos de idade, para ajudar no diagnóstico diferencial e também na presença de complicações. Pode passar. Tratamento. Utiliza-se os mocrolídeos,
que eu coloquei a imagem aí da eritromicina e da azitromicina, que é um dos principais remédios utilizados para o tratamento da coqueluche. A aritromicina é na criança. Eu não consegui a foto do remédio em gota, tá, gente? Eu coloquei ela em cápsula mesmo. E a azitromicina no adulto. Apresentam boa resposta, principalmente na fase catarral, que é os primeiros sintomas, já é no início em que a pessoa adquiriu a bactéria. Pode-se perguntar se o tratamento é eficaz, pode gerar essa pergunta. E sim, ele é eficaz nessa primeira fase, na catarral. Passando da fase catarral, o paciente, mesmo tratado com azitromicina e a criança com eritromicina, vai ter de 2 a 3 meses de tosse como consequência da doença. Apesar de ter tratado, por conta da doença, o paciente ainda vai ter esse período de tosse. Porque a azitromicina vai evitar a forma mais grave da doença, mas ela não vai aliviar os sintomas ou tosse crônica. Pode passar. Instrumentos disponíveis para o controle. A vacina DTP, né, que é a tríplice bacteriana, e a DTP, mais a do... Um nome complicado, gente. Haemophilus influenza. É um nome complicadinho, tá? Ela é tipo, a tríplice bacteriana, ela é contra a difteria, o tétano e a coqueluche. E a DTP, junto com a do Haemophilus influenzae, ela é contra a difteria também, o tétano e o coqueluche, e as infecções graves causadas por esse Haemophilus influenzae. A eficácia da vacina DTP para coqueluche, ela é de 75% a 80%, segundo os dados da OMS. E não é permanente. Em média, depois de 5 a 10 anos, após a última dose de proteção, pode ser pouca ou nenhuma a proteção para essa bactéria. Por isso é necessário tendo o controle da vacina contra esse problema. Pode passar, Dani. Previna-se, gente. Esse foi o meu trabalho. Eu achei muito interessante acerca desse problema. Como eu já falei no início, eu não tinha ouvido falar por esse nome. E durante as minhas pesquisas, eu achei muito interessante e que ela também é transmissível, assim como o Covid, né? É na fala, na tosse. Só que eu anotei aqui uns dadinhos bem importantes, que no Brasil, o cenário epidemiológico da coqueluche, desde a década de 1990, teve uma redução dos casos, mediante a ampliação das vacinas, da tetravalente e a DTP. Porém, no período de 2018 e 2019, foram notificados, né, ao Sistema de Agravos de Notificação, o SINAM, que 13.805 casos foram suspeitos. Porém, dentre esses suspeitos, somente 3.676 foram confirmados. E depois desse período aí, teve uma queda e por conta da vacina, que é principalmente utilizada aí para as crianças, teve uma redução bem favorável para... Ô, Adriele, qual que é a hipótese que tu formularia para 2018, 2019 ter um aumento aí de casos? Principalmente, professor, tendo uma adaptação para sempre estar se vacinando. Tem um período para se vacinar, no caso aqui, de anos. Mas seria bem interessante, principalmente do cuidado da saúde mesmo, porque por ela ser uma doença transmissível, de nós já requer esse cuidado aí. Viu, Adriele? Assim, ó, a gente tem essa questão, né, da falta de vacinação, porque, assim, a vacinação essa tríplice bacteriana é dada na infância, né? Então, como você mesmo disse ali, pode existir um período ali de 10 anos de já não ter mais a proteção. Só que o que acontece? Quando uma população como um todo, em indicadores aceitáveis, que é acima de 90 e poucos por cento e tudo mais, todo mundo faz isso, reduz, né, drasticamente a quantidade de infecção. Quando isso não acontece, seja qual for o motivo, né, e infelizmente quando a gente fala o motivo, às vezes é de ignorância mesmo, de achar que não precisa vacinar, é o que acaba acontecendo
esses novos surtos, ou novas manifestações, ou novos registros, ou novas notificações. Vocês vão ver, tá? O SIM, o SINAM, que são os cadastros lá nas tabelas que a gente vai ver, vocês vão ver que esses casos, a gente tem essas curvas, né? Eu costumo dizer que as pessoas mais novas, assim, vocês tem gente mais nova que eu aqui, né? Mas da minha época, assim, que eu não sou tão antigo assim, você tinha lá o vizinho que teve tosse comprida, o vizinho que teve cachumba, não sei quem pegou... E isso acabou, isso não foi uma coisa que sumiu um pouco do nosso dia a dia, né? Quem teve vizinho com cachumba aqui, talvez é uma coisa bem mais rara. Isso faz com que as pessoas comecem a tirar essas teorias idiotas de que não funciona ou que a vacina não serve para nada. A prova tão clara que ela serve é que essas doenças não se manifestam mais na quantidade que se manifestavam. Então, essa é a grande questão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta com algum paciente de coqueluche, pode me perguntar, tá, gente? Porque eu tive essa maldição na fase adulta, eu tive com 15 anos. Então, eu sofri bastante com essa doença, tá? E ela durou 6 meses. Oi? Na aula passada, o senhor comentou, né, que teve coqueluche, e eu gostaria de saber em qual fase o senhor chegou. Porque... Eu peguei as 3, tá? Eu peguei as 3 e ela é uma doença também que te isola socialmente, tá? Porque tu fica que nem um besta tossindo sem parar e ninguém quer ficar próximo de alguém que fica tossindo sem parar por mais de 3 meses, né? Então, eu lembro que eu não podia jogar bola, porque daí a quantidade de tosse aumentava. É um problema respiratório grave, né? Então, você acaba... E no meu caso, ainda sem diagnóstico, né? Porque não foi diagnosticado. Então, pior ainda, não teve tratamento. E lembrando que a gente tem uma pessoa famosa nesse tratamento aí, que é a azitromicina, né? Ela anda bem famosa, né? E as pessoas fazem as suas analogias, né? Então, a vacina não funciona, mas o tratamento feito com a azitromicina para uma outra doença do sistema respiratório funciona. Então, essas questões que a gente não consegue explicar, essas formulações teóricas que acontecem aí. Então tá, obrigado, Adriane, ficou bom também, legal, show. Próximo, Yuri, pode ser você? Pode ser eu. Então manda bala. Manda bala não é um termo muito apropriado hoje em dia, né? Esquece. Yuri, seu microfone novo. Não, agora tá show. Não precisa mais a vaquinha, então, Yuri? Podemos cancelar? Não precisa mais. Vocês estão vendo minha tela? Agora. Só. Aqui, abriu, Pode começar. Meu nome é Yuri, e eu vou falar hoje sobre a sífilis congênita. O que é sífilis congênita? É uma doença infecto-contagiosa sistêmica de evolução crônica, segundo a Secretaria do Estado de Saúde. O que isso significa? Significa que ela é passada de pessoa para pessoa, certo? E sendo sistêmica, ela afeta várias partes do corpo, pode afetar várias partes do corpo, e por ser crônica é de longa duração. Sendo uma doença congênita, ela afeta crianças. E no caso da sífilis congênita, ela é passada da mãe para o bebê durante o período de gravidez. Clinicamente, ela pode se manifestar como sífilis congênita precoce ou sífilis congênita tardia. A sífilis congênita precoce ocorre em crianças com menos de 2 anos. E, na maioria dos casos, a doença é passada no terceiro período da gestação. Porque quando o fluxo placentário, né, a troca de nutrientes ali está mais intensa. Aí os sintomas podem variar entre lesões nos órgãos, incluindo a pele, né, amarelão, perda de peso, e no caso de crianças que não nasceram, pode causar prematuridade, né. E a sífilis congênita tardia, por outro lado, se manifesta após os 2 anos de idade. E seus sintomas podem variar entre úlceras, alterações ósseas, fissuras na pele, entre outros. Ela também é conhecida, né, a sinonímia dela como luz, doença gálica, luz venérea, mal gálico, sifilose, doença britânica e peste sexual. Mas tudo isso significa a mesma coisa, tá? É a mesma doença. A transmissão. O agente etiológico da sífilis é a bactéria Treponema pallidum.
que tem um corpo no formato espiral, pertencente ao grupo das espiroquetas, e ela é gram-negativa, né? O que significa ser gram-negativa? Significa que quando eles vão estudar ela, eles aplicam uma substância lá, se não me engano, e ela tem algum componente nela que faz ela ficar avermelhada, certo? Diferente das bactérias ou dos vírus grãs positivos, que ficam roxos. Peraí. Tá. O hospedeiro da sífilis é a própria gestante, né? E posteriormente o bebê. E, como eu disse antes, a transmissão ocorre durante a gravidez. A transmissão é transplacentária, acontece pela placenta. E seu período de incubação é em média de 10 a 90 dias. A sífilis em si, né, a sífilis, vamos dizer assim, normal, a sífilis adquirida, é adquirida pela mãe, predominantemente por relação sexual, né, sem proteção. E a resposta imune do corpo não impede a implantação do agente e nem previne sua disseminação. E a susceptibilidade da doença é universal, e infecções anteriores não determinam a imunidade frente às novas doenças. Isso significa também que é uma doença que não tem vacina, tá? Acho que esse é o caso de muitas doenças causadas por bactérias, né? Muitas infecções. O diagnóstico dela pode acontecer de modo diferencial, que seria meio que o modo de diagnóstico por sintomas, né? Só que ela apresenta alguns sintomas que também aparecem em outras doenças, então tem que ser feito a diagnóstico laboratorial também, certo? Tipo lesões cutâneas. Eu não botei imagem aqui, mas se forem ver uma imagem, ela é muito, muito parecida com sarampo, né? As úlceras dela. E também comprometimento de outros órgãos, que também é uma característica de outras doenças. E tem o diagnóstico laboratorial, que é feito por meio de exames. Entre esses exames está a microscopia, né, que é a análise de uma amostra do muco. Basicamente uma biópsia para saber se tem evidências da bactéria no corpo. O raio-x dos ossos longos, que é para saber se tem deformações na estrutura óssea. O exame do líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que fica ali no encéfalo, que esse exame serve para constatar se há alterações neurológicas na criança. E tem os dois tipos de exames de sangue, né? A não treponêmica e a treponêmica, que é o VDRL e o FDA. A diferença entre eles é que a não treponêmica, no exame de sangue, aparece anticorpos comuns a outras doenças, né? Já na treponêmica, ela aparece anticorpos específicos para doenças causadas não, para sífilis, que é a doença causada pelo treponema pallidum, que eu falei antes. O tratamento da sífilis, sendo uma doença causada por bactéria, é feito por meio de antibióticos, né? Mais precisamente por que é o primeiro antibiótico que existiu, né? O primeiro antibiótico descoberto, que é a penicilina. Aí eu coloquei aqui as informações, né, dos tipos de penicilina, dos tipos de dosagem. Em gestantes é utilizada a penicilina G-benzatina. Após os tratamentos, os níveis de RPR e VDRL diminuem 4 vezes, em 6 a 12 meses. Em caso de sífilis congênita precoce, é usada a penicilina G-cristalina aquosa, 50 mil unidades por quilo, a cada 12 horas nos primeiros 7 dias de vida, e a seguir a cada 8 horas até o total de 10 dias. Ou penicilina G-procaína, 50 mil unidades por quilo, uma vez ao dia durante 10 dias, segundo Tesini. E em caso de sífilis congênita tardia, é utilizada a penicilina G-cristalina aquosa, 50 mil unidades por quilo, a cada 4 a 6 horas durante 10 dias, ainda segundo Tesini. A prevenção, né? Como eu já disse antes, ela não tem uma vacina para ela, e a prevenção, ela pode vir por meio de testes. Não é bem uma prevenção, é mais um controle.
que é por meio de testes recorrentes da doença, né? Você testar as crianças, testar a mãe quando apresentar qualquer sintoma, para que ela possa ser constatada antes e cuidada. Como é uma doença sexualmente transmissível, a sífilis, o uso de preservativo, né, pode ajudar muito a prevenir a sífilis e a prevenir, consequentemente, prevenir a sífilis congênita. E é de extrema importância investigar as crianças, né, para saber se elas têm a doença. E o Ministério da Saúde desenvolveu 2 critérios para saber se é possível, se é para investigar a criança ou não, né, que é a mãe da criança ter sífilis diagnosticada durante a gestação, ou a criança apresentar algum sintoma da doença. E é isso, essas são as referências. Legal, Yuri. De qual forma, caso você fosse um gestor de saúde aí, a nível de informação, você buscaria orientar a população, assim, tu teria alguma ideia? Para além do sempre, use camisinha, o que tu proporia? O que eu proporia, sendo um gestor, Isso. eu acho que acho que não tem como fugir muito disso, sabe, de não usar camisinha, não sei o quê. Eu acho que teria que propagar essa informação em algum lugar muito conhecido ou muito utilizado, tipo, por exemplo, fazer um vídeo interativo para ser passado antes de filmes no cinema, um exemplo. Ou, sei lá, eu poderia também conversar com influencers digitais, alguma coisa assim, sabe? Legal, cara, porque às vezes os mais velhos não entendem, né, o poder de persuasão e o poder de influência que esse novo pessoal aí do YouTube ou das redes sociais tem, né? E às vezes divulga uma informação em cadeia global aí em uma emissora de televisão e não tem o mesmo impacto de atingir o público que atingiria com um influencer desse fazendo, né? É bem interessante isso aí. Uhum. É uma questão que a gente não observa, a gente não vê muito, né? Não vê essa relação de divulgação de problemas de saúde com esse pessoal da internet aí que tem 10, 20, 30 milhões de pessoas seguindo. Na verdade, é muito pelo contrário, eles ficam sempre com conteúdos muito estranhos. São mais responsáveis por disseminar coisa ruim. Não vou fazer analogia, porque tem muita gente ali... Tem gente que fala a informação certa, mas... A nível de governamental, acho que é uma proposta interessante, né? Você trazer para esse meio aí, onde as pessoas buscam informação hoje, né? É diferente do que eu busco e tal, mas eu vejo às vezes ali, vou ver um vídeo de uma menina ali, ou alguém divulgando um produto, ou só mostrando o corpo, tem lá 10, 20, 30 milhões de acesso, ou de inscritos, e você vai pegar um conteúdo de epidemiologia aí no YouTube e não tem 5 mil, 3 mil visualizações, então... Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a questão de que os influencers, eles vendem um estilo de vida, né? Então, eles querem estar vinculados à glamour, à beleza e tudo mais. Eles não querem estar vinculados à doença, né? Ninguém quer falar sobre doença. Sim, concordo, mas às vezes também tem que ver se houve essa busca, né? Se houve por parte dos órgãos, pegar algum youtuber aí, então talvez não fosse entre os top 5 aí, mas para ver se a pessoa não se propõe a fazer uma campanha de saúde, até como marca mesmo, né? Ele divulgar a própria marca dele como alguém que conscientiza os demais. Não é nem a relação do dinheiro, acho que é o poder de marca mesmo, como tu falou ali. Não, sim, existem influencers, eu sigo alguns que são bem responsáveis nesse sentido, que falou muito sobre a questão do isolamento e tudo mais. Mas, assim, são muito poucos os influencers que se usam ou que têm algum respeito até consigo mesmos, no sentido de vincularem essas imagens a coisas de fato responsáveis, né? O Cristóvão colocou ali, levar a educação sexual para as escolas pelo menos uma vez na semana e abordar conteúdos a respeito. Falar sobre sexo e doenças sexualmente transmissíveis com os pais ainda é tabu. A gente tem todo esse problema, né, de misturarem as coisas como se religião e doenças sexualmente transmissíveis não tivessem relação, e tem, enfim. Uma coisa que eu posso dizer para vocês que eu vi onde funciona, vocês sabem que as empresas
que possuem CIPA e possuem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, elas precisam fazer uma semana interna de prevenção de acidentes, CIPAT, né? E muitas colocam entre as palestras e entre os seus objetivos anuais a relação de fazer palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, um dia da CIPAT ou em outra data específica é feita essa divulgação de uma forma mais pessoal, né? Vai um médico lá, conversa com os trabalhadores da área, tem uma relação mais próxima, assim. Então, tu consegue ter um efeito um pouco diferente, um pouco mais direto do que uma divulgação a nível, sei lá, global, né? Ô Cristóvão, quando tu escreve ali e aparece aqui que tá com a mão levantada, tu queres falar? Pode falar. Então, eu queria falar a respeito aqui, voltar porque eu queria falar na hora que a Ana estava falando a respeito dos digitais influencers, só uma correção, ali, porque assim, na nossa nova revolução que a gente está vivendo hoje, onde os profissionais estão migrando para o meio digital, para a busca de expandir suas profissões, todo mundo consegue ser digital influencer, seja ele em qualquer profissão que seja. Então, acho que nós, como gestores, podemos sim criar um Instagram e movimentar esses tipos de pensamentos, esses tipos de coisas voltados para esse assunto, porque afinal o Instagram ele vai direcionar a pessoa para o teu conteúdo porque ela pesquisa sobre aquele determinado conteúdo. Só isso. Não, sim, essa é a questão, né? Talvez o que a gente propôs aqui é o quanto de pessoas a gente atinge, né, nesse movimento, comparado com uma pessoa que tem outros tipos de acesso. Por exemplo, tem uma menina, se vocês forem pesquisar o curso de gestão hospitalar, que ela, acho que quando ela entrou no curso, ela colocou lá o que é gestão hospitalar, ela era aqui do campus. Vocês vão ver que ela tem uma quantidade bem grande de acessos, né? Então, porque houve essa busca, houve esse interesse. Tem essa questão, sim, Cristóvão, mas eu acho que a nível de governo, né, quando a gente fala de formas alternativas, por exemplo, do Ministério da Saúde, como é que eu vou atingir? A preocupação maior não é só para o conteúdo que a pessoa transmite ali, mas sim o quanto que ela atinge de pessoas, né, independente do conteúdo dela. Então, tem, por exemplo, aquele Whindersson Nunes, né, quantos milhões de pessoas ele atinge? E ele falar sobre isso teria um impacto muito grande, independente do que ele tem no seu canal. Mas aí entra a questão que a Ana disse, né? Será que ele ia se propor a fazer isso, sendo que vende a imagem, né? Um pouco diferente e tal. Então, tem essas questões aí. Minha opinião, eu acho que a gente não tem hoje um Ministério da Saúde que está preocupado com essas questões a nível de divulgação de informação. Tanto que a gente não tem nenhuma campanha para usar máscara a nível federal, né? Então, imagine a gente fazer para outras doenças, né? Mas é uma questão que a gente tem que observar, sim. Sobre essa de criar canais, sobre as nossas áreas, eu acho que é uma questão legal, né? Eu até pensei em propor isso. Ontem a gente estava falando com o pessoal do grupo de pesquisa de saúde do IFSC, e lá eles têm alguns projetos no YouTube, já é uma coisa que a gente tem que amadurecer no campus, né? Então, quem tiver até o interesse aí de fazer parte de alguma coisa nesse sentido, se pronunciem, tá? É uma coisa que é legal. Amanda. Oi, posso ir? Cristóvão, vamos pensar em alguma coisa. Ali não é só me coloca, tu tem que me dar uma ideia. Tu que é mais novo do que eu aí, tem mais ideia disso aí. Pensa em algum projeto, alguma coisa que a gente possa propor de estar falando sobre isso, às vezes um podcast que fica mais fácil, que é por áudio, né? Alguma coisa nesse sentido. Vai lá, Amanda. Gente, vocês estão vendo alguma coisa? Acho que agora foi. Abriu. Beleza. Deixa eu botar para apresentar aqui. Então, gente, eu vou falar sobre a febre amarela. Então, o que é a febre amarela? Ela é uma doença infecciosa febril aguda e ela pode levar à morte em 1 semana se ela não for tratada rapidamente. Em ambiente silvestre, o mosquito, ele transmite o vírus e os macacos, eles são os hospedeiros. Muito legal isso, eu não sabia disso quando eu estava pesquisando a doença. Os casos em humanos ocorrem quando uma pessoa não vacinada entra em contato ou mora próximo às matas e é picada por um mosquito contaminado. A forma de transmissão. Ela é transmitida pela picada do mosquito, né, infectado com o vírus da febre amarela. A febre amarela, ela ocorre principalmente por intermédio de mosquito do gênero Aemagobus. Uma vez infectado na área silvestre,
A pessoa pode, ao retornar, servir como fonte de infecção para o Aedes aegypti, também vetor da dengue, e principal transmissor da febre amarela urbana. Quando eu estava pesquisando, eu vi que tinha 2 tipos de febre amarela, e daí eu vi que também, que nem a urbana e a silvestre, elas são a mesma coisa, só que a única diferença delas é que a silvestre, a picada do mosquito, é o Haemoglobus, e a urbana é o Aedes aegypti, mas os sintomas são os mesmos. As características clínicas e epidemiológicas. A sinonímia não há. O agente etiológico é o vírus RNA arbovírus, do gênero Flavivírus, família Flavividae. Reservatórios. Em ambas as formas epidemiológicas, os mosquitos vetores são os reservatórios do vírus amirílico. Na doença urbana, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. Na forma silvestre, os primatas eles são os principais hospedeiros e o homem é um hospedeiro acidental. O período de incubação é de 3 a 6 dias após a picada do mosquito. O período de transmissibilidade ele inicia de 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas e vai até 3 a 5 dias após o início dos sintomas, o período em que o homem pode infectar os mosquitos transmissores. E o mosquito, após ter sido infectado, ele é capaz de transmitir a doença por toda a sua vida, tá? E uma curiosidade também que é bem legal. E o diagnóstico diferencial da forma leve e moderada é difícil. E ele pode ser confundido com outras doenças também infecciosas, né, do sistema respiratório, digestivo ou urinário. O diagnóstico laboratorial. Ele pode ser realizado por isolamento do vírus amirílico e detectação do antígeno em amostras de sangue ou tecido por sorologia. A vigilância epidemiológica. Tem por objetivos manter erradicada a febre amarela urbana e controlar a silvestre. Todos os casos suspeitos da doença devem ser investigados, visando o mapeamento das áreas de transmissão e identificação de populações de risco para prevenção e controle. A notificação. Ocorrência de suspeita de febre amarela deve ser notificada imediatamente e investigada o mais rápido possível, pois se trata de uma doença grave e de notificação compulsória internacional. Todos os casos suspeitos devem ser informados às autoridades sanitárias, já que um caso pode sinalizar o início de um surto, o que pede medidas de ação imediata de controle. E agora eu vou falar sobre a suscetibilidade e grupos afetados. Na América do Sul, e em particular no Brasil, a doença tem sido documentada principalmente entre lenhadores, seringueiros, vaqueiros, garimpeiros, caçadores, indígenas e nos focos exóticos amazônicos e na África. E mais de 80% dos casos em indivíduos ocorrem em indivíduos do sexo masculino. E a idade variando entre 14 a 35 anos, por causa das profissões ali que são no meio do mato, né, onde os mosquitos estão. E nos últimos 5 anos, observou a tendência de aumento entre os casos de sexo feminino entre menores de 15 anos, especialmente nos pacientes da Amazônia. Deve ser pela falta de vacinação ou pela falta de vacinação, mas também pelo ambiente, né? Porque é na Amazônia e tem muito mato lá, então... E a mortalidade e letalidade. A mortalidade global da febre amarela situa-se entre 5 a 10% percentual elevado quanto comparado às outras viroses, inclusive a dengue. Nos últimos 31 anos do século XX, cobrindo o período de 1970 a 2000 e mais o ano de 2001, foram notificados 4.543 casos de febre amarela na América do Sul, todos da forma silvestre. O Peru, com 2.341 casos, e a Bolívia, com 912 casos, são os 2 países que mais reportam os casos. O Brasil ocupa o 3º lugar, com 849 casos notificados no período. A situação do Brasil preocupa, porque na última década, o número anual de casos notificados raramente excedeu as 60 notificações, mas a letalidade mostrou ser elevada e a tendência tem sido o aumento de número de ocorrências. Aqui eu peguei um mapa, né, da área endêmica, da área de transição e da área índene. E como se manifesta a febre amarela?
O período que o vírus se manifesta no homem varia de 3 a 6 dias, como já foi falado, e após a picada do mosquito, podendo se estender até 15 dias. E a maioria das pessoas apresenta melhora após os sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam apenas um breve período de horas, um dia sem sintomas. Então, desenvolve a forma mais grave. Quer dizer, elas ficam um dia sem sintomas e depois elas ficam com uma doença mais grave no corpo. Essa pessoa doente pode servir como fonte de infecção para outros mosquitos transmissores, durante no máximo 7 dias, entre 24 e 48 horas antes do aparecimento dos sintomas, até 3 a 5 dias após. E aqui tem os sintomas: o início súbito de febre, os calafrios, a dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza, febre amarela, icterícia, que é a cor amarelada, por isso tem o nome febre amarela, e a hemorragia. A forma mais grave da febre amarela é rara e pode causar problemas como insuficiência hepática e renal, icterícia, olhos e pele amarelado, manifestações hemorrágicas, especialmente a partir do trato gastrointestinal, eventualmente insuficiência de múltiplos órgãos, choque, cansaço intenso e pode levar à morte. E o que se deve fazer quando a gente apresenta os sintomas? A gente tem que identificar os sintomas e procurar um médico, né? E daí avisar ele se você viajou nos 15 dias anteriores, quando que foi o início do sintoma, se você mora perto da mata, né? Onde tem mosquito, se tiver, tipo assim, se tiver comentários de morte de macaco no local e se tomou a vacina, né, contra a febre amarela. E como que ela é tratada? Não tem nenhum tratamento específico. Ele só é tratado com a vacina mesmo, e na maioria dos casos é somente suporte ao paciente com leito de UTI. O médico deve tratar os sintomas como dores no corpo, cabeça com analgésicos e antitérmicos. E que grupos precisam ser avaliados antes da vacinação? Os idosos, pessoas que terminaram o tratamento de quimioterapia e radioterapia, pessoas com doenças hematológicas do sangue, renais e hepáticas, as gestantes e as pessoas em uso de corticoide. E os mitos e verdades sobre a febre amarela, que eu peguei essa imagem da Min Saúde. E quem que não pode tomar vacina, né? As crianças menores de 9 meses ainda não podem tomar. As mulheres amamentando crianças de menores de 6 meses também não podem. Pessoas com alergia grave ao ovo, isso é uma curiosidade também que eu não sei por que as pessoas com alergia grave ao ovo não podem tomar, nunca vi falar isso, mas enfim. Já Pessoas falo por quê. Ai, obrigado, professor. Pessoas que vivem com HIV e têm contagem de células CD4 menor que 350, pessoas em tratamento com quimioterapia e radioterapia, portadores de doenças autoimunes e pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores. A incidência. A maior incidência da doença ocorre entre os meses de janeiro e abril, que é o período das chuvas. E daí aumenta a quantidade do mosquito transmissor. E também sendo o período de férias e o final do ano escolar, assim, tem a maior atividade agrícola também, então pode elevar o número de casos. O diagnóstico, ele é feito pela PCR, reação de polimerase. Para a febre amarela, a cultura do vírus é feita cada vez menos por conta da dificuldade e até mesmo pelos riscos envolvidos. Esta é uma doença de notificação compulsória, mesmo na suspeita. E o tratamento? Não existe o tratamento, né? Ele é apenas sintomático e a pessoa e o paciente necessita de repouso para hidratação e controle da febre. E muitos pacientes acabam melhorando dos sintomas sem a necessidade de hospitalização. E a hospitalização só é indicada quando existe hemorragia. E a prevenção e vacinação. A única forma, né, é a vacinação. E a vacina contra a febre amarela é segura e tem validade de 10 anos. Ela integra o calendário de vacinação do brasileiro e está disponível nos postos de saúde do SUS. E também aqui tem a curiosidade, né, que os macacos, eles prestam auxílio no controle da febre amarela. E também, assim, a gente pode ter uma ideia, né, se tem febre amarela no lugar ou não.
a indicação para se vacinar contra a febre amarela. Todas as pessoas que vivem ou viajaram para áreas endêmicas devem ser vacinadas a partir dos 9 meses de vida. E daí as principais indicações para a aplicação da vacina contra a febre amarela são para crianças de 6 a 9 meses de idades incompletos. Pessoas a partir de 5 anos que já receberam uma dose da vacina devem ser administrada uma única dose de reforço com um intervalo no mínimo de 30 dias entre as doses. E as pessoas a partir de 5 anos que não foram vacinadas, é o recomendado aplicar 2 doses da vacina com intervalo de 10 anos, após a aplicação da primeira dose. Pessoas a partir de 5 anos que já receberam as 2 doses da vacina são consideradas imunizadas. E pessoas com 60 anos ou mais que nunca foram vacinadas. E aqui, só para terminar, lembrar, né, que a febre amarela mata. E então, se vacinem. E aqui estão as referências. É isso. Legal. Ô, Amanda, vou te deixar o mesmo exercício que a Gabriele, tá? Os teus dados ali são de 2001. Então, lembre-se, quando a gente for ver sobre, ou se quiser já pesquisar antes, lá no Tabnet, no sistema de mortalidade, no sistema de morbidade, para a gente ver como é que andam aí os registros, as notificações de febre amarela. Eu lembro que teve em macacos um surto, acho que foi em Minas esses tempos, né? Se eu não me engano. Não sei, não li nada sobre. Então ele é um bom indicador, porque como reservatório, né, se acontecer de falecer alguns animais ali meio que em sequência, você consegue identificar o surto. Eu achei bem interessante o macaco ser, assim, o hospedeiro, né, porque eu não sabia disso quando eu estava estudando febre amarela, depois que eu vi. E também a febre amarela em relação ao certificado de vacina internacional, né, gente, não sei, quem pretende viajar tem que ter, né, muitos países cobram porque eles não têm mais registro disso, e eles sabem que países tropicais aí como os nossos têm, então isso acaba tendo essa questão. A questão do ovo ali, que eu vi que a Adriele e a Sheila colocaram, gente, pensem, a vacina, né, a palavra vacina ali, que vem daquele italiano, na descoberta da varíola, alguém já comentou sobre isso aqui, que tinha aquela questão de perceberam, né, que as pessoas que tinham contato com a vaca, com o animal, tinham os casos de varíola mais amenizado, então um estudo a partir disso, etc, inoculava o vírus no próprio animal, e depois você conseguia ter um bom retorno através disso. Como que algumas vacinas são feitas hoje? Você inocula o vírus dentro de um ovo, o cultiva, e depois você, através desse sistema, você cria a vacina. Então, é por isso que as pessoas com alergia a ovos acabam sendo prejudicadas nesse contexto, tá? Procurem aí sobre criação de vacina e sobre inoculação da vacina, vírus inativado, né, que se fala. Inocula o vírus dentro do ovo, faz todo o processo de cultivo, né, que eu não sei bem como funciona, mas é nesse sentido, e depois você inativa o vírus e faz o processo de transformar ele em vacina. Já existem outros métodos mais avançados, mas esse é o método mais utilizado, tá? Se vocês forem ver lá, o Butantan, não sei o que, eles têm fornecedores de ovos para fazer esse tipo de processo, tá? Pesquisem lá, vocês vão achar que é bem interessante. Beleza? Sheila, vamos finalizar? Bora, né? Vamos lá. Compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento. Iniciar. Eu vou pegar a minha apresentação. Gente, vocês estão me ouvindo e vendo? Sim, tá tudo bem certinho, pode começar. Beleza. Então, sou a Sheila, fiquei sumida por um tempo, então bora lá, né? Eu fiquei responsável de falar do vírus varicela, barrinha herpes zoster. Vocês vão saber o porquê dessa barrinha herpes zoster. Vou explicar direitinho. Então, bora lá, as características da varicela, né? Ela é uma doença mais conhecida como catapora. A varicela é o nome científico dela. O termo ele se origina do francês, varicelle, e catapora ele se originou do tupi, que é tatapora, que significa fogo que salta. É uma infecção
altamente contagiosa, né? É um vírus altamente contagioso que pega mais em criança e não tem tanta gravidade. A catapora, né? Então, o que seria a herpes zoster? A herpes zoster já é outra doença do mesmo vírus. O que acontece? Quando a criança ela pega a varicela, a catapora, e sara ali, o vírus não some totalmente do corpo. Ele aloja ali, né, em um nervo na nossa coluna vertebral. Fica lá escondidinho. Aí, com o passar de anos, até décadas, quando a pessoa está com imunidade muito baixa, pessoas com AIDS, pessoas com câncer ou idosos, aí o vírus vai lá e reativa. E quando ele reativa, ele já volta com outra doença, que é a herpes zoster, que no caso é uma doença um pouco diferente da catapora. Ela vem e atinge só um lado do corpo, porque o vírus vai atingindo só um lado do nervo. E também ela é conhecida como cobreiro, essa doença que é mais em idosos, pessoas já com imunidade bem baixa, né? É isso que acontece com o tempo depois. E aqui eu trouxe essa imagem, né, da herpes zoster no corpo, né? Você vê aqui que ela fica tipo uma catapora, mas só em um lugarzinho, assim, ela só pega uma direção de um lado do corpo. E dizem que, eu vi um testemunho que essa doença, ela causa muita dor mesmo, é uma dor insuportável, que diz que até depois de 3 meses que a pessoa pegou a herpes zoster, ela continua sentindo dor. Aí o tratamento é mais à base de remédio para parar a dor, né? Pronto, agora bora voltar para a varicela. Qual é o agente etiológico? O agente etiológico é um vírus de RNA, isolado por Well e Sturridge, eu não sei falar muito esse nome, e pertence à família Herpetobacteridae, eu não sei falar também esse nome, professor, cujo reservatório é o homem. O que quer dizer é que só o homem pega essa doença, não é adquirido de outro animal, tipo igual a Covid-19, que a gente tem suspeita de ter sido de outros bichos, né, de outros animais. É só o homem. E esse vírus ele é de RNA, não é igual àquela herpes sexual, não, tá? Esse aí é outro tipo de vírus. A sexual, se não me engano, ela é do vírus de DNA. Essa é RNA, não é a mesma. Às vezes as pessoas confundem essa herpes zoster com aquela outra herpes comum, que é a sexualmente transmissível. E o modo de transmissão, a transmissão dela é bem parecida com os outros tipos de vírus, é pelo ar, né, que é tosse, a pessoa tosse, as gotículas caem, pelo contato com as secreções, né, no corpo da pessoa, contato com o objeto, é mais ou menos o mesmo jeito dos outros vírus, né, geralmente o vírus é assim, a transmissão dele. E o período de incubação? O período de incubação é o tempo que o vírus fica no corpo até manifestar alguns sintomas. Às vezes a pessoa está com a doença e não sabe, mas ela já está ali incubada por um tempinho. Ela fica de 14 a 16 dias incubada. E quando é que ela começa a ser transmitida para outra pessoa? 1 ou 2 dias antes do surgimento das lesões. Quando começa a aparecer aquelas manchinhas vermelhas, aí ali a pessoa já meio que já transmite até terminar, até se curar. Enquanto ela tiver com aquelas feridinhas, ela vai estar transmitindo para os outros. A suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade é universal, o que quer dizer, todo mundo pode pegar a catapora, varicela, né? Todo mundo pode pegar, tanto é que antes da vacina, acho que todo mundo aqui já teve catapora. E a infecção confere imunidade permanente, ou seja, quem pegou catapora não pega de novo, entendeu? Não pega, é bem raro acontecer. Aqui agora são os aspectos clínicos e laboratoriais. Manifestações clínicas. Período prodômico. O que é o período prodômico? É o período que está se manifestando, aquele sintoma, aquelas feridinhas lá. Tem início com febre baixa, cefaleia, né, que é dor de cabeça, e vômito, podendo durar de horas até 3 dias. E o período exantemático? O período exantemático já é quando aparecem as lesões. As lesões comumente aparecem em surto sucessivo de mácula, que envolve para pápula, vesícula, pústula e crosta. Então, mácula é quando está bem vermelhinho, né?
pápula é quando já começa a aparecer assim as bolinhas. Pústula já é quando tem a lesão mais feia e com pus. Aí vem a vesícula, que já é a bolinha do pus mesmo. E até virar a crosta, que a crosta é quando já está sarando, é quando já está seca, né? A ferida já está seca. E aqui eu mostrei a barriguinha de um menininho que ele está com todas as coisas aí, ó. Tem mácula, tem pástula, porque às vezes sara um, nasce outro, sara um, nasce outro. E o diagnóstico diferencial, como a Amanda falou, o diagnóstico diferencial é quando o paciente chega lá no hospital, o médico vai ver se realmente é aquela doença. Ele vai falar, tá com esse sintoma? Com esse, aí ela vai fazer um descarte, vai fazer a eliminação. Através da eliminação, que ele vai ver se realmente é a varicela ou não, né? Porque pode ser que seja sintoma de uma outra doença. Ele vai eliminando até chegar se realmente é a varicela. E o diagnóstico laboratorial já é o exame feito mesmo, em laboratório, né? Para ter certeza que é a doença. E o tratamento para pessoas sintomáticas com sintomas os antihistamínicos, né? Sistêmico para amenizar o pruído e os banhos de pergamanganato, de potássio. No caso, é quando a mãe, né, compra o remedinho, põe na bacia, dá banho à criança para amenizar aquelas feridas no corpo mesmo. Ele é antisséptico, né? Aí tem um tópico, que também é compressa, né, de permanganato, e o específico, quando é em caso específico, já meio que avançado, já são os antivirais mesmos, em crianças e adultos, mas com doses diferentes, né, em crianças com doses menores e em adultos com doses maiores. Agora, a vigilância epidemiológica. O objetivo é conhecer os padrões de ocorrência da doença, né, e detectar surtos em sua fase inicial. Aí a notificação ela não é compulsória, quer dizer, então, que não é tão urgente, assim como o coronavírus, né, que foi bem urgente a notificação, essa aí não é tão urgente a notificação sobre ela. A definição de caso também, que é o trabalho da vigilância epidemiológica, né, eles primeiro vão ver o suspeito, né, se é varicela mesmo, paciente com quadro clínico discreto, moderado, eles vão ver se é surto, né, vai considerar se está tendo surto, analisando creches, escolas e hospitais. Eles vão ver também se é grave, né? Quando o paciente tem febre muito elevada, lesões cutâneas mais altas e tal, e complicações, né? E casos confirmados, que são já os critérios clínicos, né? E critérios epidemiológicos. Todo caso suspeito de varicela que teve contato com o caso de varicela até 8 dias antes do início da exantema. Então, quer dizer que, se a pessoa teve contato com outro que tinha, então é certeza que eles têm realmente essa doença. Aí, agora, os instrumentos disponíveis para controle. Os instrumentos mesmo é a imunização e ações de educação em saúde, né? A vacina é a forma mais eficiente de prevenir a ocorrência da doença na população. Antes tinha o tetraviral, né? Que era o sarampo, rubéola, cachumba, e agora acrescentaram a varicela, que faz parte também do... acho que mudou o nome, esqueci. E está disponível na rotina de vacinação infantil desde 2013. Né? Agora já tem a vacina desde 2013. E as ações de educação em saúde, que é lavar as mãos, isolamento, desinfecção do objeto, identificar o número de pessoas com comprometimento imunológico. E sobre aquela outra doença, que é do mesmo vírus, a herpes zoster, infelizmente não tem vacina disponível no SUS. A da varicela tem, mas a do outro, que o vírus é reativado, não tem disponível no SUS. A vacina é bem carinha, entendeu? O tratamento é bem mais caro também. Acho que o tratamento, assim, os remédios tem no SUS, mas a vacina não. Geralmente, as pessoas de 50 anos já podem vacinar para não pegar essa doença, que é a herpes zoster. A partir de 50 anos, ela pode estar vacinando, mas comprando em clínica particular. Aqui são as referências. E obrigada, gente. Você sai. Oi, Sheila, obrigado, legal. Tá vendo como não foi nada apresentar? Ficou bom, apresentou super bem. Gente, todo mundo me ouvindo aí? Sim. Sim.
Pessoal, eu não tenho mais tempo, tá? Eu tenho uma turma agora, 15h40. Então, quero agradecer as apresentações, ficaram show de bola. A ideia de propor essa atividade era justamente a gente sair um pouco da gestão para ver um pouco mais esse lado clínico da epidemiologia, para que faça com que a gente tenha mais sentido ainda no que a gente está pesquisando, no que a gente vai entender. Lembrando, né, não somos biólogos, não somos biomédicos, não somos médicos, não somos enfermeiros, somos pessoas da área de administração. Mas cada vez mais a multidisciplinaridade é essencial e não adianta mais a pessoa só saber de uma coisa e não saber de outra. Então, a busca é por tudo. O profissional tem que buscar coisas de biologia, de informática, como o Cristóvão falou ali, está antenado nas questões de redes sociais, a gente tem que saber um pouco de tudo. E isso vai do nosso interesse. Na próxima aula a gente se encontra, então, 13h30. Vou fazer uma aula diferente, vou trazer todos esses temas que ficaram em dúvidas aí, para a gente resolver de uma vez, matar essas questões biológicas aí que a gente tem dúvida, diferenciação de RNA, DNA, de formação de vírus, babá, entre outras coisas. Vou falar também sobre as avaliações, vou falar sobre as apresentações e fazer um panorama geral aí, porque na outra semana a gente tem a nossa avaliação final, tá? Sempre lembrando que nota não é o meu ponto principal, eu normalmente não fico preocupado muito com nota, mas a gente tem que ter um processo avaliativo. Acho que, não sei se todos, mas muitos aí já receberam algum e-mail meu, ou pedindo alguma coisa, ou dizendo para vocês fazerem algo, porque se eu estou fazendo isso é porque eu me interesso, né, que eu tenho esse interesse de que vocês melhorem, e principalmente com o nível de a gente propor sempre coisas diferentes a fazer, tá? A gente vai conversando, então até semana que vem. Eu não deixei, acho que eu tinha deixado um documentário, mas eu acho que eu não deixei sobre os mosquitos, eu acho que eu já deixei para vocês, né? Sobre, bom, enfim, qualquer coisa aí a gente vai conversando. Aproveitem aí, quem tiver alguma pendência, faça, tá? E leiam, tá? Leiam, é só uma dica que fica aí. Muitas das avaliações, as respostas não são corretas porque a pessoa não lê a pergunta, simplesmente não lê. Não sei se é por falta de tempo, se faz que nem o pessoal da internet aí que só lê a primeira linha e já define o que é o resto e coloca alguma coisa nada a ver. Leitura, leiam. Pode ser revista, pode ser jornal, pode ser coisa que gosta, coisa que não gosta, mas leiam. Tá bom? Até mais, até semana que vem. Saúde, cuidado, né? Quem puder aí ficar em casa, fique. E a gente vai conversando. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, prof. Boa noite. Boa tarde. Tchau. Tarde.